Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Evangelho, no Evangelho de João, no capítulo de número 6 e no versículo de número 37. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 6 e no versículo de número 37. Glória a Deus. Eu quero dizer para os meus irmãos o tema, aleluia, da palavra desta noite. Glória a Deus. Aleluia. João capítulo de número 6, versículo de número 37. Glória a Deus. O tema de hoje da nossa palavra, do nosso estudo, é a respeito, aleluia, dos irmãos amigados, irmãos que não são casados. Por que nós batizamos os irmãos e os irmãos participam da Santa Ceia estando ainda amigados, estando ainda, aleluia, não estando casados no civil e nem no religioso? Então eu quero trazer esse ensinamento, aleluia, para os meus irmãos. Por que nós batizamos os irmãos não casados, os irmãos amigados, tá bom? Então esse é o pensamento que você tem que ter em tua cabeça. Glória a Deus. Nós estaremos falando a respeito, aleluia, dos irmãos que ainda não se casaram no civil, não se casaram ainda no religioso, estão amigados, mas mesmo assim a igreja batiza e a igreja recebe, aleluia, com a Santa Ceia, tá bom? Então vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 6 e no versículo de número 37. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Amém? Agora no versículo 44, Jesus fala assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém, irmãos? Então quero que vocês coloquem agora no seu coração, na sua mente, o que nós estamos falando. Nós estamos falando de irmãos que aceitaram a Jesus Cristo, mas esses irmãos, eles receberam a Jesus, o Salvador, mas não são casados. Eles vieram, aleluia, e chegaram na casa do Senhor, e chegaram de uma maneira que ainda eles estão morando juntos, estão amigados. Então, a princípio, qual que é a visão da igreja? Qual que é a nossa visão? É que ninguém pode vir a Deus, a Cristo, se o Pai não o trouxer. Se nós entendermos desta maneira, nós vamos entender que toda pessoa que aceita Jesus, esta pessoa está sendo trazida por Deus. Essa pessoa está sendo enviada por Deus. Não existe uma pessoa na terra que tenha aceitado a Jesus por vontade própria. Não existe uma pessoa na terra que tenha aceitado a Jesus e possa dizer assim: eu aceitei Jesus porque eu quis aceitar Jesus, então eu aceitei Jesus. Nós temos o costume de falar sempre assim: eu aceitei Jesus. Mas o Senhor Jesus já havia falado em João 15, ele havia dito para os seus discípulos: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Eu que chamei vós, eu que escolhi você. E agora Jesus está falando aqui que ninguém pode chegar ao Pai se não for, ninguém pode chegar a Jesus Cristo se não for enviado pelo Pai, se não for enviado por Deus. Então este é o nosso pensamento, esse é o entendimento. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. É importante que os obreiros entendam bem esta visão. Por quê? Porque você vai ser perguntado, as pessoas vão questionar, vão perguntar para você,
E o apóstolo Pedro, ele falou dessa maneira: quando alguém perguntar a respeito da sua fé, você responde com mansidão, você responde com carinho, para que a pessoa possa entender a visão da sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava lá na nossa igreja, na Vila Conde, e a irmã, aleluia, com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito, falou assim: pastor, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Fala, minha filha, o que é? Sabe o que é? É que na igreja que eu estava, lá eles diziam que a gente não podia se batizar porque nós somos amigados. Lá eles falavam que nós não podíamos participar da Santa Ceia porque nós somos amigados. Mas agora o Senhor está falando que eu posso me batizar. O Senhor está falando que eu posso participar da Santa Ceia. Me explica, pastor. Então, aleluia, eu abri a palavra do Senhor, explicando para ela, mostrando para ela, para que ela pudesse entender, aleluia, que ela era livre em Cristo Jesus. Uma vez, aleluia, que o homem, que a mulher, ela ouve o chamado de Deus, ela aceita o chamado de Deus, automaticamente essa pessoa, aleluia, ela foi, aleluia, nascida da vontade do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos não sabiam qual era o tema que nós iríamos, aleluia, trazer hoje, mas aleluia, pelo hino, pelas palavras, Deus já começou a falar conosco hoje. Qual foi a palavra aqui oficial? A palavra oficial, aleluia, qual foi, irmão? Aleluia. A palavra oficial nós lemos. A incredulidade dos irmãos de Jesus, glória a Deus. Ali, aleluia, a palavra oficial já falava que impossível seria Deus fazer na vida de alguém que não crê. Quando uma pessoa crê, há um agir de Deus, há um agir do Espírito Santo. Aí a irmã tirou a palavra sobre o paralítico que desceu, aleluia, e ali, glória a Deus, você pegando uma palavra, você vai ver que, aleluia, os fariseus ficam olhando para ver se aquele homem vai ser curado. E aí Jesus fala assim, chama aquele homem para a frente e fala assim: olha, estenda as tuas mãos. Aí, aleluia, os fariseus pensam assim, Jesus fala para ele: os seus pecados estão perdoados. E os fariseus pensam assim: quem é este homem para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. E Jesus, conhecendo os pensamentos deles, Jesus ele fala assim: olha, qual que é mais fácil? Dizer para esse homem: perdoados estão os seus pecados, ou dizer para ele: levanta, toma sua cama e anda. Glória a Deus. Aí, aleluia, Jesus disse: para que vocês possam saber que o Filho do Homem tem autoridade, aleluia, para perdoar pecado, eu digo a esse homem: homem, levanta, toma tua cama e anda. E aquele homem se levantou e foi curado. Então, irmãos amados, aleluia, o principal é, primeiramente, a fé em Cristo Jesus, e segundamente é acreditar que Deus perdoou os nossos pecados, é acreditar que Deus perdoou o pecado do homem e da mulher, é acreditar que quando Deus nos chama e nós respondemos o chamado de Deus, nós estamos perdoados as nossas transgressões e os nossos pecados. Então, aleluia, pensa aí, glória a Deus, Jesus está falando aqui, versículo de número 37, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Olha só, tudo o que o Pai me dá virá a mim. Por quê? Porque está falando que nós somos o presente de Deus para Jesus. Deus está nos levando para Jesus. Aí Jesus fala assim: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluia. De maneira nenhuma eu rejeitarei ele. De maneira nenhuma eu lançarei fora da minha presença. Aí Jesus ele fala aqui no versículo 38: porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aleluia. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Aleluia. Glória a Deus. Nenhum daqueles que o Pai me deu se perca. Agora, olha só que coisa interessante. Aleluia. O irmão, ele está lá no mundo, bebendo, fumando, bagunçando. Aí se casa com uma, se casa com outra, arruma uma mulher aqui, arruma outra mulher lá, e faz uma cama de gato terrível, sem Deus na terra.
Aí, um dia ele senta nessa cadeira, e ali, irmãos, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração daquele homem, no coração daquela mulher. E esse homem e essa mulher começam a relutar. Não. E o Espírito Santo de Deus vai convencendo através de um hino, através de um testemunho, através da palavra. Aí Deus confirma ainda através da cura divina. Aí ele se rende e fala assim: não tem jeito. Aleluia. Eu tenho que responder esse chamado de Deus. Eu tenho que responder esse fogo que está queimando dentro de mim. Eu tenho que aceitar esse Jesus dos crentes. Só que quando ele aceita Jesus, ele tem um porém na vida dele. Ele é amigado. Ele aceitou Jesus, mas ele é amigado. Então, aleluia, o que vai acontecer com esse irmão? Ele vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos dentro da igreja. E se a esposa dele não aceitar casar-se com ele vai morrer naquela cadeira e não vai ser batizado, porque ele está amigado. Ele vai morrer naquela cadeira, aceitado, não vai ser membro da igreja, não vai ter o teu nome no hall de livro dos membros, não vai ser batizado, não vai participar da Santa Ceia, simplesmente porque ainda não casou no civil, simplesmente porque ainda não casou na igreja, simplesmente porque ele é amigado. Então, irmãos amados, aí a igreja, o que acontece? Ela corre o risco de perder esse irmão. E essa questão de perder esse irmão já aconteceu na nossa igreja, já aconteceu no nosso ministério. O irmão abençoado, o irmão maravilhoso, uma bênção de Deus, o irmão uma bênção do Senhor. Aí, o que aconteceu com esse irmão? Ele se distanciou, ficou frio, não foi mais para a igreja. Aí o que eu fiz? Fui visitar. Aí cheguei lá na casa do irmão. Ô irmão, tudo bem? O irmão parou, o irmão está meio afastado. O que aconteceu, irmão, que você não foi mais para a igreja? Ah, pastor, eu não vou mais para a igreja não. Eu falei, mas por que você não vai mais para a igreja? Aleluia. Ah, sabe o que é? É que eu não sou casado. Minha esposa não quer casar comigo. Eu não posso ser batizado. Ah, então eu não vou mais para a igreja não. Aí eu tive que ficar quieto. Aí eu tentei conversar, tentei mudar o pensamento dele, mas não teve jeito. Aí ele falou, pastor, não vou mais para a igreja, porque eu não sou casado. E minha esposa não quer casar comigo. Olha que coisa interessante, hein? O camarada quando bebia, fumava, bagunçava, agora mudou, agora está dentro da igreja, agora está servindo a Deus, e a esposa não quer casar com o camarada, não quer casar com o irmão. Então isso já aconteceu dentro da igreja, glória a Deus. Agora abre a palavra do Senhor nosso Deus, aleluia, Isaías 43, Isaías 43. No livro de Isaías 43, e no versículo de número 25, Isaías 43, versículo de número 25. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ah, o irmão ia perguntar. Pode perguntar antes da gente ler lá 43, 25. O pastor está falando aí de casamento. Se não casar no civil, não pode ser membro, não pode participar das funções da igreja. Mas se ele conseguir casar só no religioso, casamento no religioso, na igreja, ele não substitui, não é a mesma coisa? Ou tem que ser no civil? Não, ó, o casamento só no religioso, a igreja nós não fazemos. Nós não fazemos no caso, tá bom? Nós fazemos o casamento no religioso quando é feito primeiramente no civil, reconhecendo a autoridade civil, tá bom? Então, muitas das vezes a pessoa ela casa só no civil, ela não casa no religioso, e a igreja aceita da mesma maneira, né? Mas a questão da pessoa, porque o que acontece? O que impede a pessoa de casar no civil? O que te impede de casar no civil? Ah, é dinheiro? Ah, é os documentos? Ah, é... O que pode ser mais? Se já for casado. Hã? Se já for casado? Então, documentos no caso. Então, se isso te impede de casar no civil,
te impede de casar na igreja. Agora, se nada te impede de casar no civil, por que não casa? Né? Então não tem porquê da pessoa, quero casar só no religioso. Tem que ver por que a pessoa não quer casar no civil. Aí tá querendo, tem um casamento lá na Bahia, lá, tá aqui em São Paulo e fica na bênção, né? Então, por causa disso, tá bom? Amém? Isaías 43, 25. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Glória a Deus. Aqui Deus, Ele está falando, é Ele quem apaga as nossas transgressões. É Deus quem apaga. Então, o que o homem de Deus tem que ter na sua mente, no seu coração? Bom, eu aceitei Jesus. Os meus pecados foram perdoados a partir do momento que eu aceitei Jesus? Ou meus pecados vai ser perdoados só quando eu me batizar? Ou só quando eu me casar? Ou os meus pecados vai ser perdoados só quando eu consertar a minha situação? Eu acredito que o pecado da pessoa, ela é perdoada a partir do momento que a pessoa levanta as mãos para Deus, reconciliando com Jesus, aceitando Jesus como teu Salvador. A partir desse momento, os pecados dessa pessoa foram perdoados, foram tirados. Então aquela pessoa, ela tem a liberdade de servir a Deus, de andar com Deus, de caminhar com Deus livremente, assim como eu, assim como você que é casado. Então, para com Deus não existe essa diferença. A diferença para com Deus é quando a pessoa aceita ou não aceita Jesus. A irmã levantou a mão? Isso, pode perguntar. Quem não é casado. Isso. E eu pergunto agora de quem é casado e é separado. Como assim? Não, quer dizer, Uhum. eu sou casado no civil, só que eu estou separada. Não que isso não pede, mas eu estou separada. Depende, eu confio. Não. A irmã é casada, está separada, mas não está separada no civil. A irmã está só separada de corpos, né? Separada do seu esposo. Não tem problema nenhum, desde que a irmã fique sozinha, que a Bíblia fala em Coríntios 7. Se a mulher quiser separar do seu esposo, que fique só. Desde que a irmã não arrume outra pessoa, a irmã está bem, tá bom? Porque a Bíblia fala assim, aonde sabemos nós que Deus vai salvar o nosso esposo ou a nossa esposa, né? Então, a irmã fica em paz, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Eu tinha sabido, eu pensava assim, será que Não, tá tudo certo. Tudo certo. Uhum. Olha, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 1. Então, olha, para recapitular, vai procurando, Evangelho de João, capítulo de número 1. Deus, ele disse lá em Isaías 43, sou eu que apago as suas transgressões e dos seus pecados eu não me lembro mais. Então nós estamos vendo aqui que é Deus quem perdoa as transgressões e o pecado da pessoa, do homem e da mulher. Agora eu fiz a pergunta para a igreja: em que tempo Deus perdoa os nossos pecados? Deus, ele perdoa os nossos pecados quando a gente aceita Jesus? Ou Deus perdoa o nosso pecado quando a nossa vida se resolve, quando a gente se casa? Ou Deus perdoa o nosso pecado quando a gente se batiza? Ou Deus perdoa o nosso pecado em que momento? Em qual o tempo que Deus nos concede a sua misericórdia? Qual é o tempo em que momento Deus faz isso na nossa vida? Na vida do homem e na vida da mulher. Aqui em João capítulo de número 1 e no versículo de número 11, João capítulo 1 versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Então a palavra do Senhor está falando aqui que a pessoa, ela recebe a remissão dos seus pecados, o perdão das suas transgressões, a partir do momento que ela aceita Jesus.
a partir do momento que ela de coração abre a sua vida para Jesus Cristo, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser filha de Deus. Ele passa a ser um filho de Deus. Deus a recebe por seu. Ou seja, se Deus recebeu aquele irmão, aquela irmã por seu, por que a igreja vai, aleluia, o rejeitar durante tanto tempo dentro da igreja e o irmão não pode entrar em comunhão? Às vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, às vezes o irmão, ele quer casar com a irmã. Às vezes ele quer, meu amor, minha vida, vamos casar, eu preciso me batizar, vamos casar, vamos lá, pô. Casar? Eu não vou casar com você não, se você quiser casar, você procura outra. E aí o irmão se encontra numa situação, ele tem filhos, entendeu? Ele já tem filhos, ele já tem uma vida com essa companheira. E agora, ô pastor, olha, leva a mão no irmão, mas nós vamos ter que esperar Deus fazer a obra na vida da sua esposa. Ou ela casa com você, ou você espera ela morrer, ou espera ela ir embora de casa. Só assim para você se batizar, só assim para você entrar em comunhão com a igreja. Infelizmente é esse o entendimento da igreja, irmãos. Infelizmente é esse o entendimento da maioria das igrejas. Ou você espera Deus fazer a obra na vida da sua esposa, e aí leva aí anos e anos, ou você espera ela ir embora de casa, ou você espera ela morrer. Quando ela morrer, você está livre para se batizar. É esse o entendimento, é essa maneira de se entender. E a igreja não entende que Deus já recebeu aquele irmão a partir do momento em que ele levantou as mãos para Jesus Cristo. A igreja não entende que na hora que ele aceitou Jesus, Deus, aleluia, no mundo espiritual, Deus tirou aquelas vestes sujas e colocou sobre ele uma veste de salvação, uma veste branca, uma veste de vida eterna. Mas como a igreja não vê o espiritual, só vê o natural, a igreja barra o irmão, a irmã. A sua pergunta. A pergunta é tão difícil que eu estou tentando formular ela. Ô louco! Se o casal, eles estão juntos sem estar casados, é pecado? Não é pecado. Eu vou entrar nesse assunto aqui, mais tarde. Quando eu entrar aqui, aí eu vou falar a sua pergunta, tá bom? O casal estando junto sem estar casado. Ou seja, amigados, morando junto. Não é nesse estado que fica de hoje em dia, não. Eu não achei certo. Mas tem algum versículo na Bíblia que fala que você pode batizar casado? Não tem. Porque quando o Batista pregava, ele não queria saber se estava casado. Não tem. Essa questão do casamento, da igreja aceitar somente os irmãos que são casados, é um conceito que os irmãos tiveram, procuraram fazer a coisa mais certa, uma organização, né? Mas ao meu ver, está errado. Ao meu ver, está errado. Por quê? Porque quando a pessoa ela aceita Jesus, ela está agora pronta para seguir os caminhos do Senhor. A não ser que ela beba, que ela fuma, que ela continue com as coisas do mundo. Mas se ela tem a vida dela, e vamos procurar consertar. Lógico que a igreja vai trabalhar em cima, irmã, precisa casar, irmão, precisa casar. Irmãos, vamos fazer de tudo para poder acertar essa situação. Agora, se o esposo dela bate o pé e fala assim, eu não vou casar com você, ela não precisa ficar 50 anos dentro da igreja e morrer para depois entrar em comunhão com Deus, só depois que morrer. Ela não precisa disso. A igreja já reconhece. Agora, se é um casal que estão amigados, os dois servem ao Senhor, por que você não casa? Qual é o impedimento? Qual é a dificuldade? Então vamos acertar, a igreja vai ajudar e vai casar. E glória a Deus, né? Agora, se um do casal bate o pé e fala assim, não vou casar, a irmã vai ficar fora de comunhão? Não pode, fala, irmã. Não, já respondeu. Já respondeu? Eu ia perguntar assim, né, para esclarecer mais, os que vierem de fora, né? Os que vierem de fora.
Não. Os que estão dentro da igreja e se amigam, sabem que estão errados. Sabem que estão saindo fora do padrão da palavra de Deus. Porque o padrão da palavra de Deus é namoro, noivado, casamento. Não tem esse negócio de, eu vou me amigar e ficar por isso, não é? Eu estou falando daquele que aceita Jesus e vem. E a igreja tem que recebê-lo. Porque Jesus está falando aqui, a palavra do Senhor está falando aqui, no versículo de número 12. Mas a todos quanto o receberam, então quem recebeu? Esse irmão, essa irmã que aceitou Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem deu esse poder? O próprio Deus deu esse poder desse irmão, dessa irmã ser filho de Deus. E quem são esses? Os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. Vamos pegar aqui, aleluia. Eu vou ter que, os irmãos entenderam? Quando um irmão aceita Jesus e uma irmã aceita Jesus, e eles são amigados, mas ele abriu o coração para Deus, abriu a vida para Deus. Jesus, hoje eu quero entregar minha alma para o Senhor. Hoje eu quero entregar minha vida para o Senhor. Nesse momento, esse irmão, essa irmã recebeu o perdão dos seus erros, das suas transgressões, e foi aceito por Deus. Foi aceito por Deus? Foi. Foi aceito pelo Senhor Jesus? Foi. Então a igreja também deve o aceitar. Agora nós vamos para o outro passo. A pergunta da irmã antes, do irmão. Esse texto aí, pastor italiano, fala que quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o poder de ser feito filho de Deus. Isso, filho de Deus. Jesus fala no final do Evangelho, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Qual que é a diferença desses dois poderes que a Bíblia está falando? Assim, é o que o poder do que Jesus falou de Jerusalém seria a respeito do batismo do Espírito Santo. Isso. Esse aí seria um poder que desceria na vida dos apóstolos, dos discípulos, a partir do momento em que descesse o Espírito Santo. Agora, esse poder é um poder de transformar a vida, é um poder transformador, é um poder que acontece no momento em que a pessoa aceita Jesus, é o poder de mudar pensamento, mudar coração, mudar atitude. Esse é um poder que Deus coloca na vida da pessoa no momento que ela aceita Jesus, ela passa a ser filho de Deus. Aleluia. O irmão fez um... pensei que o irmão ia perguntar. Glória a Deus. Então vamos para agora a próxima pergunta. O nosso irmão Marcelo perguntou, mas a Bíblia fala que para se batizar tem que ser casado? A palavra do Senhor diz aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, Evangelho de Marcos 16. Evangelho de Marcos, no capítulo número 16 e no versículo 15, Jesus ele disse assim, Marcos 16, versículo 15, disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Então, irmãos amados, para o batismo, a exigência bíblica é a crença, é a fé. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você deve ser batizado. Agora, se você não crê, automaticamente você nem aceita Jesus. Se a pessoa não crê, automaticamente ela nem vai querer se importar, nem vai entrar da igreja, da porta para dentro. Então é a exigência principal da palavra de Deus para o povo é crer. E arrependimentos de pecado, aqui em Mateus, no capítulo número 4 também, Jesus Cristo diz assim, Mateus capítulo de número 4, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mateus 4, 17, a palavra do Senhor diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o que a Bíblia pede é crença e arrependimento.
Quando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, os irmãos, ouvindo a palavra de Pedro, diz a palavra do Senhor, que o coração deles se moveram, o coração do povo se compungiu, e eles perguntaram: varões irmãos, o que faremos nós agora? Pedro diz assim: arrependei-vos e sejais batizados no nome do Senhor. Então, o que o batismo pede para o homem, para a mulher, é arrependimento e crença que Cristo é o Messias. Glórias a Deus. Se a pessoa, aleluia, obter esse padrão que a Bíblia pede, nada o impede. A não ser, lógico, que a pessoa ainda esteja bebendo, que a pessoa ainda esteja fumando, que a pessoa ainda esteja fazendo as coisas erradas deste mundo, se prostituindo. Aí sim, aí a gente, não pode. Mas se a pessoa está amigada, ela tem a sua esposa, ele tem o seu esposo, ela tem o seu esposo, e ele tem a sua esposa, e ela tem o seu esposo, não há nada que o impeça. Aleluia. Glória a Deus. Abre a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. No capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Salve, Senhor é Deus, aleluia. Se eu conseguir no finalzinho fazer um resumo, para, aleluia, os irmãos poderem compreender. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, no versículo de número, deixa eu ver aqui, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. No versículo de número versículo 36. Isso, 8:36. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 36. Diz assim: e indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Amém? Então, Felipe, ele falou que o eunuco: olha, é lícito você ser batizado se você crer, se você acreditar. Ele disse: eu creio que Jesus é o Messias, ele é o Filho de Deus. Então Felipe falou: então é isso que precisava, então vamos descer e vamos se batizar. Aleluia. Amados, a questão a palavra do Senhor diz assim, olha só que coisa interessante, que o apóstolo Pedro, ele foi até Cesareia, e chegando lá, ele entrou na casa de Cornélio, e quando ele chegou lá, ele falou assim: ó irmãos, vocês sabem que não é lícito um judeu entrar na casa de gentil e conversar com ele, e comer com ele, conversar com eles. Mas Deus disse para mim não considerar imundo aquilo que ele purificou. Então Pedro, ele já entendeu a visão que ele tinha tido lá em Jope. Ele disse: Deus disse para mim não considerar imundo aquilo que ele purificou. Aleluia. Então quando Pedro começou a pregar o evangelho, diz a palavra do Senhor que o Espírito de Deus desceu sobre os irmãos, e os irmãos começaram a falar línguas estranhas, foram batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Aí Pedro, ele diz assim: como que eu posso reter as águas para estes, se eles receberam o dom do Espírito, assim como nós no princípio? Aleluia. É interessante, amados, o irmão, ele não é casado, e a igreja não recebe ele como membro do corpo de Cristo. Mas o irmão já é batizado no Espírito Santo, a irmã já é batizada no Espírito Santo. E mesmo assim a igreja fala: não aceita. É terrível isso. Se o próprio Deus já deu sinal, eu recebi. Este é um homem de um coração puro, esta é uma mulher de mente pura, está com verdade nos meus caminhos. Eu batizei com o Espírito Santo e a igreja não quer batizar nas águas, só porque é obrigado. Aí não dá certo.
apóstolo Pedro, ele não endureceu o coração. Ele disse: como que eu poderia lutar contra Deus? Quando Pedro, no capítulo de número 11, aleluia, no capítulo de número 11, isso, quando Pedro chega em Jerusalém, aí a igreja chama Pedro e fala assim: Pedro, nós estamos sabendo aí que você entrou na casa de gentios, pregou o evangelho para eles, explica esse negócio aí. Aí Pedro falou assim: olha, aconteceu assim, eu tive a visão assim, e eu cheguei na casa deles, Deus batizou eles com o Espírito Santo, e eu lembrei quando Jesus disse que João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E aí ele falou assim: como que eu poderia lutar contra Deus? A igreja, irmão, a igreja que está segurando o irmão e a irmã, não quer batizar, só porque o irmão é ligado, só porque a irmã é ligada, está lutando contra Deus, porque Deus o batizou no Espírito Santo. Verdade, Deus. Está resistindo ao próprio Deus. Fala, você que levantou a mão. Pastor, esse texto aqui fala de Felipe e do Eunuco. Né? O Eunuco estava lendo um texto do Antigo Testamento, Isaías. E depois explicou o texto, Eles passaram por um pouco de água e ele foi batizado. Isso. Né? O segundo texto fala de Pedro pregando na casa de Cornélio, Isso. onde toda a família dele foi batizada No Espírito Santo. A minha pergunta é a seguinte: quando essas coisas acontecem, é certo, não que seja certo ou errado, mas nas igrejas que eu passei, existe o ensino de batismo. E aí o ensino de batismo, dependendo da igreja, ele demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí vai. O nosso é 3 meses. Então, mas aí no caso, o eunuco foi batizado porque creu em um texto de Isaías. E Cornélio foi batizado pelo Espírito Santo porque creu em uma pregação de Pedro. Então, se isso acontecer, é o certo. O que é o certo? A pessoa ser batizada já de imediato quando ela aceita Jesus, que nem o eunuco, ou quando ela é batizada pelo Espírito Santo e com fogo, que nem a família de Cornélio, ou ainda assim tem que fazer o estudo? Porque algumas igrejas... A questão do estudo, Jesus Cristo ele diz em Mateus 28, ide por todas as nações, ensinando-as a guardar tudo que eu vos mandei, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Mateus fala assim que antes de batizar, deve ensinar. Então, você tem esta palavra de ensinamento. Agora, a questão do eunuco, o eunuco ele já estava voltando da igreja. Ele tinha ido para Jerusalém para adorar a Deus. Ele já era uma pessoa convertida há muito tempo, um servo do Senhor. Então, quando Felipe prega o evangelho para ele, Felipe está pregando o evangelho para uma pessoa que já está há tempo na igreja, entendeu? Então, você já pega ele como um cristão já conhecido da palavra do Senhor. Agora, Cornélio, ele tem a mesma situação. Ele mesmo sendo gentil, ele era uma pessoa que buscava a Deus, porque ele diz assim, que quando ele estava na oração das 3 horas, que era o tempo do sacrifício que era feito lá em Jerusalém, ele estava em oração, o anjo apareceu para ele e disse: Cornélio, a sua oração tem sido ouvida e a sua esmola tem chegado diante de Deus. Então Cornélio também já era uma pessoa já cristã, uma pessoa já envolvida, podemos dizer que ele era um prosélito. Prosélito é uma pessoa que não é judia, mas que se converteu ao judaísmo, que se converteu à religião dos judeus, entendeu? Então mesmo ele não sendo aceitado, ele não era aceitado porque ele era gentil, mas mesmo assim ele já conhecia o costume, ele já tinha uma comunhão com Deus. Eu digo prosélito, é eu que estou falando, a Bíblia não fala, né? Mas pelo costume dele, de às 3 horas da tarde estar em oração, estar buscando a Deus, mostra que ele já tinha comunhão com Deus. Mas, no caso, a igreja, a congregação é se a pessoa estiver lá na hora, e ela, na hora, no dia de batismo, ela quiser se batizar, ela, pela primeira vez, ela foi lá, sentou no banco, está tendo batismo, e ela sentiu de se batizar, ela vai lá e se batiza. Eles fazem dessa maneira. Eu não vejo erro. Eu vejo que está tudo bem, mas nós não fazemos assim. Nós temos 3 meses de ensinamento, tá bom? Então, aqui
Jesus, o Filipe ele disse, é lícito se creres. Se você crê que Jesus é o Messias, é lícito você se batizar. Agora eu gostaria de entrar numa palavra aqui. Irmãos, os irmãos sabem o que é fornicação. Diga. É a pessoa ter relações antes do casamento. Muito bem, relação antes do casamento. Você resume só isso? Ou tem alguma coisa para complementar? Ficando com uma pessoa, com outra. Isso. Fornicação é a intimidade sem compromisso. No caso, os namorados, os noivos, ou no caso, a pessoa que fica com um, fica com o outro, está em ato de fornicação. Então, o ato de fornicação é a intimidade sem compromisso. Ou seja, os namorados, eles têm a sua vida íntima, e depois um vai para a casa da mãe, outro vai para a casa do pai, separam, eles não têm compromisso, eles estão em fornicação. Ou o noivo, a noiva, estão, se encontram, têm a sua vida íntima, e depois um volta para a casa da mãe, outro volta para a casa do pai, e se separam. Então é uma intimidade sem compromisso, é uma relação sem compromisso. Isso é fornicação, tá bom? Pastor, isso aí também cai para os casados também? Não, os casados não. Porque o casado já é uma intimidade com compromisso. Um tem compromisso com o outro. Um tem compromisso com o outro. Ó, ela é minha esposa, ele é meu esposo. Eles têm a vida íntima e têm compromisso. Então não é fornicação. Fornicação seria a vida íntima sem compromisso. Tá bom? Então, agora deixa eu pegar aqui. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 16. 1 aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Engrandecido é o Senhor. Todos acharam? Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo número 6, e no versículo 16 diz assim, o apóstolo Paulo escreve: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Olha só que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele pega esse versículo e ele fala assim: olha, Coríntios, irmãos de Coríntios, será que vocês não entendem que de vocês somente de ter a sua vida íntima com uma mulher da rua, com a meretriz, vocês já estão se tornando uma só carne com ela? Só pela união da intimidade tornou-se uma só carne. Então, os irmãos, eles achavam que não tem nada a ver. Aí o apóstolo Paulo vai mais profundo e fala assim: a Bíblia diz que serão os dois uma só carne. E quando você se une com a meretriz, você está se unindo com ela, está tornando-se com ela uma só carne. Aí ele fala assim, porventura, ele fala que nós vamos trazer, aleluia, a prostituição por corpo de Cristo. Deixa eu ver se eu pego aqui. Versículo de número 16. Não sabeis vós que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui pega contra o seu próprio corpo. É o 15. Glória a Deus. O 15, deixa eu ver. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membro de uma meretriz? Não por certo. Obrigado. Eu pensei que estava antes, né? Pensei que estava depois e antes. Vou fazer do corpo de Cristo parte do corpo de uma meretriz?
Hã? Verdade. Por quê? Porque o irmão é do corpo de Cristo. O irmão, ele é o corpo de Cristo. E aí o irmão, ele sendo corpo do Senhor Jesus, se une com a meretriz, e a meretriz acaba fazendo parte do corpo de Cristo? Não, ele falou, não, que isso, não podemos. Não por certo. Então, irmãos, no versículo de número 16, o que faz a pessoa se tornar uma só carne? Casamento, né? 16. O que faz a pessoa se tornar uma só carne? Se ajudar, se unir. A união. A partir do momento que a pessoa se une com a outra pessoa, ela torna-se uma só carne. Entendeu? Aí é que você vai entender a respeito da pessoa estar amigada. Se a pessoa, ela se amiga, ela pega, vou pegar o casal aqui, a irmã Rose e o irmão Mariano. O irmão Mariano fala assim, Rose, olha, eu não aguento mais ficar sem você, mas eu também não estou com condições de casar. Você quer ser minha mulher? Ela fala assim, eu quero. Hoje nós vamos lá na minha casa, vou conversar com a sua mãe, com o seu pai, e você a partir de hoje vai morar comigo. Aí o irmão Mariano chega lá, ô seu Valdir. Glória a Deus. Foi diferente, né? Glória a Deus. Eu quero pedir a licença para o Senhor, porque eu e a Rose, nós tomamos uma decisão de nós estar morando junto. Então eu gostaria que o Senhor permitisse. Não é assim que minha filha sai de casa, mas é assim, Rose? Pai, eu amo. Tá bom, então vai. A partir do momento que eles se comprometeram, quando eles se unirem na intimidade e com compromisso, tornaram-se uma só carne. Vamos supor, se eu me unir com uma meretriz, eu me torno uma carne com ela, imagine eu me unindo com a mulher com quem eu estou querendo ter uma vida com ela. Então, os pensamentos têm que mudar, o entendimento tem que mudar. No Antigo Testamento era assim. A palavra do Senhor diz que Abraão mandou o seu servo Eliezer Damasceno, ele mesmo. Mandou ele ir buscar uma esposa para o seu filho Jacó. Isaac. Seu filho Isaac. Aí chegou lá, encontrou lá a Débora. É Débora? Rebeca, que é a Débora de Jacó. Encontrou a Rebeca veio. Aí a Rebeca estava no meio do caminho, viu Isaac lá. Quem é aquele homem? É o meu Senhor. Aí ela se cobriu com o véu. Aí os dois se encontraram. Aí diz a palavra do Senhor que Isaac pegou a Rebeca, levou para dentro da câmara de sua mãe e teve a sua vida íntima com ela e passou a ser esposa dele. Entendeu? A partir da intimidade, eles passaram a ser marido e mulher. Então, irmãos amados, o conceito de casamento, a Bíblia fala em Marcos 10, a respeito daquele que dá a carta de divórcio, né, para sua esposa e casa-se com outra, peca, adultera, tudo. Mas o conceito de casamento é esse. É o compromisso que um faz com o outro. Você faz um compromisso diante do juiz, no civil. Você faz um compromisso diante de Deus na igreja. Mas quando você está, quando o homem e a mulher está se comprometendo, você acha que Deus não está vendo? Será que Deus não está sendo testemunha? Mariana, não está diante do juiz e nem está diante da igreja, mas eu estou vendo o que você está falando para ela. E eu estou vendo ela também confirmando o mesmo compromisso com vocês. E os dois estão tornando-se uma só carne. Se não, diz a palavra do Senhor, nossos filhos seriam imundos. Amém? Então, fornicação é a intimidade sem compromisso. Fornicação. Agora, o que é adultério? Adultério. É uma pessoa casada
Isso. Uma pessoa que já tem um compromisso e buscar outra pessoa fora do seu compromisso. Isso é adultério, tá bom? Então fornicação é a pessoa ter a intimidade sem compromisso, e o adultério é a pessoa ter a intimidade sendo que já tem outro compromisso, que é com a sua esposa, com o seu esposo. Agora eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Pastor, posso fazer uma pergunta? Pode. Em 1 Coríntios 7:9 fala do abrasar. Então, o que seria o abrasar nesse caso? Aí nesse caso, o apóstolo Paulo ele diz assim, que é melhor se casar do que se abrasar, né? Aí no caso, o casal ficar pegando fogo, entendeu? Querendo acontecer a coisa e não pode acontecer e começa aquela luta. Então Paulo fala assim, é melhor você se casar antes que você acaba caindo e pecando, né? Por quê? Porque os dois ainda não estão compromissados. No caso seria namoro. Eles querem, mas no final cada um para sua casa. Isso. Eles estão namorando, ou estão até noivo, né? No caso, estão se esquentando e, meu Deus, não pode, deixa eu ir para casa. Eu posso falar, casa logo, para você não ter essa dor de cabeça, ficar fora de comunhão, né? Amém, irmão? É isso mesmo. Agora, Evangelho de João, no capítulo de número 4, versículo de número 15. Evangelho de João 4:15. Aqui vai falar sobre a mulher samaritana. Mulher samaritana, dá-me de beber. E a mulher... Amém? Você que estava cantando bonito, fala você, olha. O senhor falou assim que o casal, mesmo ele não estando casado no papel, eles podem cear se estiver batizado. Se estiver batizado. Isso. Assim, se eles não podem casar na igreja, se eles não casar no cartório. Isso. Por causa que não tem nada que impeça. Por que eles podem cear se eles podem casar e também não tem nada que impede? Essa é boa, hein? Gostei. Ó, se eles são amigados e nada impede eles de se casar, e no entanto, por que eles não se casam? No caso? Aí no caso é o trabalhar da igreja com o casal. Por quê? Porque assim, quando a pessoa aceita Jesus, a igreja está vendo espiritualmente. A igreja está vendo que aquele irmão e aquela irmã, eles foram aceitos por Cristo, por Cristo através de Deus. Aí, só que eles são amigáveis. Aí o que acontece? A igreja vai chegar até eles, né, antes do batismo, vai falar assim, o que impede vocês de casar? É o financeiro, pastor. É porque a gente não tem condições financeiras. Ou o que é outra coisa que possa impedir? Documentação. Pastor, é que meu documento, meu RG, minha certidão é lá da Bahia e tem um número lá e eu já mandei buscar e não vem, tem que ir lá, tem que esperar tirar férias para ir lá no cartório lá da Bahia e tal, e encontrar se o cartório estiver ainda valendo ainda, né? Então tem esses impedimentos, entendeu? Agora, se nada impede, a igreja o batiza normalmente, e ele se casa logo após o batismo, ou logo após a Santa Ceia, ou no menor espaço de tempo possível, porque nada impede de se batizar, de se casar, amém? E por que não antes? Ele pode assim, se casar antes, só que a igreja não precisa falar assim, ó, se você não casar, você não vai ser batizado. A igreja pode se ele se batizar antes é até melhor. Agora, se ele não se batizar antes, talvez por impedimento, vamos supor, que nem eu falei do documento, né? É porque assim, eu penso assim nesse caso, né? Uhum. A pessoa pode se batizar antes de se casar, mas a pessoa pode ficar no acomodismo e não se casar. E não se casar, isso. E Então, o noivo vai estar dentro da igreja, fazendo a obra de Deus, mesmo amigável. correto. Porque o Bruno está dizendo que Uhum. a pessoa vem de fora e é uma coisa, né? Quando os dois estamos juntos, Os dois estão juntos. no meu ponto de vista, pela Bíblia, Uhum. tem que estar debaixo da graça de Deus. Correto. A unção do Senhor, né? Aí no caso o irmão está certo, porque eles podem se acomodar. Já estou batizado, né? Já estou participando da Santa Ceia, a igreja não obriga a casar, Agora, pode permanecer. Sobre o
financeiro, né? Aham. E a pessoa, ela pensa muito no financeiro. Eles E pensam vai, nisso. vai pensar primeiro, eu vou gastar R$200 para casar, melhor aplicar esse dinheiro em outro lugar. Também tem essa visão também, glória a Deus. Acaba não casando, né? Ó, nós temos aqui na nossa igreja um casal de uns irmãos que o casal era amigados, né? Os dois eram amigados, um com o outro, no caso. E eles se batizaram, só que antes deles se batizar, eles não conseguiam parar de fumar. Era uma briga para esses camaradas parar de fumar, tanto um como o outro. Aí nós falamos assim, mano, olha, o que te impede de se batizar é só o cigarro. Para com esse vício de cigarro. Nem que seja na última hora, mas para você poder se batizar. Eles pararam de fumar, nunca mais fumaram, se batizaram, passou-se, depois do batismo deles, que passou 2 meses, se casaram. Entendeu? Então, em quantas igrejas que eles passaram? Eles dois passaram. Passaram em várias igrejas. Mas as igrejas, tanto os condenavam por ser amigado, como os condenavam por fumar. Aqui lá onde nós viemos, se nós crer, tem que se casar primeiro. Correto. E teve um caso desse na igreja, que a igreja, nós não desprezamos a irmã. A irmã não está em comunhão com o corpo de Cristo. Correto. Porque o esposo dela não estava querendo se casar. Isso. Fizemos uma campanha, e aí ela se casou. Glória a Deus. E entrou em comunhão com a igreja, entendeu? Deus fez a obra. Deus fez a obra, ela se batizou, entrou em comunhão com a igreja. Isso. Mas nunca, assim, oportunidade, você pode ter oportunidade normal, entendeu? Só não na questão do batismo e da ceia. Da Santa Ceia. Correto. Aí nós vemos na Bíblia, está aí fornicação. Aí lá no bairro da igreja onde nós viemos, não aceita, entendeu? Correto. Primeiro tem que se casar com uma mãe, quem tem que irmão está ministrando a palavra, entendendo? Tá certo. Que é passado. A visão da maioria das igrejas, são poucas as igrejas que não vê dessa maneira, a maioria vê desse jeito, né? Falo para o meu irmão, eu aceitei Jesus, eu fiquei 6 anos na Deus é Amor, 6 anos. Na época eu era amigado. Esses 6 anos eu tive uma oportunidade, só que eu já era batizado no Espírito Santo, Deus já havia salvado várias almas através da minha vida, e eu era o camarada que mais evangelizava, que trazia mesmo, trazia as pessoas para dentro da igreja, as pessoas aceitavam Jesus, mas a igreja não conseguia ver que Deus já havia me batizado com o Espírito Santo, que Deus estava me usando. Então essa é a visão da maioria das igrejas, entendeu? Sendo que a visão própria da igreja deveria ser a visão espiritual. Olha, aquele irmão foi aceito por Deus, primeiramente porque aceitou Jesus, segundamente porque foi batizado com o Espírito Santo. Então, nós cremos assim que o batismo com o Espírito Santo de Deus, ele não te interfere em nada com a carne. Carne é a carne. Deus pode usar o pior dessa terra, o pior pecador, o matador, como Deus ele usou foi a mula, para falar com o Balaão. Deus usa quem ele quer, né? Deus usou muitas vezes o ímpio para falar comigo, pelo Espírito Santo de Deus. Comigo também. Deus tomou ele naquele momento e falou comigo que Deus queria falar comigo. Né? Eu creio que o Espírito é o Espírito, a carne é a carne. Né? Tem uma divisão. Uma separação. O Espírito não se mistura com a carne e a carne se mistura com o Espírito. É igual na igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios, lá no capítulo 6 mesmo, né? Os irmãos estavam se prostituindo. No entanto, Paulo falava para eles assim: vós sois o templo de Deus, vós sois o templo do Espírito Santo, e vocês não podem pegar o corpo de Cristo e se juntar com a meretriz. Quer dizer, então, os irmãos, eles estavam fazendo errado, mas todavia, o apóstolo Paulo falava assim, que para eles, para a igreja de Coríntios, não faltava nenhum dom. O Espírito Santo de Deus era plenamente na igreja de Coríntios, mas todavia, com relação à carne, eles estavam errados, né? Então, a visão do irmão está certa. E Deus usava ainda, grandemente, é verdade. Oi. Mas, geralmente as mulheres vêm primeiro para a igreja, a maioria. Maioria, as mulheres. Eles escolhem o homem porque o coração mais duro.
Aí geralmente a irmã vai ficar lá 3, 4 anos na igreja, né? Tudo o Marcelo está falando, né? Aí, ou seja, a pessoa só poder fazer a obra, ou tomar Santa Ceia, se batizar, se o seu esposo casar. Aí o camarada fala, eu não vou casar mesmo, porque tem um caso não assim. Foi bem parecido que ele não quis dividir, ele não queria dividir o bem financeiro que ele tinha um recurso financeiro muito alto. Ele queria deixar para os filhos e não queria repartir com a esposa. E o inimigo entrou nessa brecha aí e endureceu o coração dele. E aí, através de campanha, de monte, orando em prol desse lar, Deus fez a libertação. Deus fez a obra. Glória. Ele não está na igreja, mas está casado no papel. O camarada que está 20 anos com a mulher e quer casar, porque acha que está bom. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo número 4, versículo de número 15. Os irmãos acharam? Jesus disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la? Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Dizeste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E agora, hein? Jesus falou que ela teve 5 maridos. E ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus falou assim: você falou bem, porque se tivesse 5, e o que você tem agora não é teu marido. E aí? Como a gente podemos entender isso? Eu acho que ele quis dizer que ela casou 5 vezes e se separou. Só que esse ela estava ficando com o marido de outra mulher. É a questão da fornicação. Ela estava tendo ela já teve 5 casos. 5 casos. Ela teve 5 casos. E todos os casos que ela teve, ela se uniu em uma só carne. Toda vez que ela ficava ou com o esposo de outra pessoa, ou com um rapaz solteiro, seja qual for, mas por não se comprometer, por não ter compromisso, ele ia embora e ele era uma só carne com ela. 5 vezes. Agora, ela estava de novo com essa mesma situação. No passado falava que era o que mesmo? Amizade colorida. Era amizade colorida. Hoje é a questão do ficar. Porque a gente sabe que os jovens aí, eu estou ficando com aquela menina. Não é só ficar dar as mãos e passear no shopping. A gente sabe que ficar é coisa muito mais grande, mais íntima. Só que toda vez que eles ficam, a menina fica com o camarada, eles tornam-se uma só carne. Aí depois a menina não tem compromisso. Aí depois ela fica com outro rapazinho. Torna-se de novo uma só carne. E aí vai acontecendo essa questão. Aí Jesus diz assim: o que você tem não é teu marido. Ou seja, essa pessoa com quem você tem relação, que você tem intimidade, ele está tendo um papel de marido, mas não é teu marido. Porque não tem compromisso. Porque não está todo dia lado a lado. Não está ali, olha, essa é minha esposa. Vamos supor. Continuar com Mariana e com a irmã Rose. A irmã Rose está amigada, tá bom? Vocês estão amigados. A irmã Rose, Jesus fala assim: Rose, vai chamar o teu marido. O que a irmã vai fazer? Teu marido. Por quê? Porque a partir do momento que você se comprometeu, você recebeu ele como teu marido. A partir do momento que ele se comprometeu com você, ele recebeu você como mulher. E ai de alguém que mexer com você, ele vai falar assim: minha mulher, rapaz. Que mulher, vocês nem são casados. Como que é? Entendeu? Se alguém mexer com ele, a irmã Rose vai falar assim: misericórdia. Calma aí. Ele é meu esposo. Que seu esposo? Vocês nem são casados. Ele é meu esposo. Não fale mais isso, por favor. Entendeu? Então Jesus chamou aqui, a mulher falou assim: eu não tenho marido.
ela já automaticamente já tinha falado, eu não tenho marido. Jesus falou, falaste bem, porque tiveste 5 e o que tem agora não é teu marido. Então ela já sabia que a relação dela era de ficar e de ir embora. Ficar e ir embora. Esta era a relação dela. Entendeu? Então, quando a pessoa ela se compromete, ela tem um esposo, ela tem um marido. Esse é meu marido. Nós não estamos casados no civil, nós não estamos casados na igreja, mas ele é o meu marido. Assim, tem a palavra de Deus fala sobre a mulher que do ato foi apanhada no ato de adultério. Isso. E aqui, sobre essa samaritana, Jesus não viu ela como uma adúltera. Uma adúltera. Porque a mulher estava no ato de adultério, era solteira e estava tendo relação com uma pessoa que era casada. E essa aqui, como ela se encaixa? Se ela estava tendo relação com uma pessoa que não era marido dela. Sim, aqui ela se encaixa como adúltera. Ela se encaixa como adúltera e como fornicadora. Por quê? Porque ela está tendo uma intimidade sem compromisso. Então ela está no ato de adultério e de fornicação. Entendeu? Por quê? Porque ela não está ela não está amigada. Ela não teve 5 amigamentos. E esse homem que ela estava não estava amigada, ela estava ficando. Então ela está, todo mundo que fica sem compromisso está em pecado. Na lei judaica, eles não aceitam que, igual aqui no Brasil, tem esse negócio de ficar, pegar alguém, pegar outro dali. Lá, aquele que está ficando com uma pessoa que não é casada, lá é adultério na hora. É adúltero. E assim, aqui relata que Jesus, ele não falou que ela era adúltera, mas falou que ela tinha estado com 5 maridos. Né? Isso. E ela estava em situação de adultério, correto. Maravilha. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para os irmãos. Aí a pessoa que está amigada, aí as pessoas falam assim, você está em ato de concubinado. Concubinado. O que é concubinado? Quem sabe? No caso, a mulher é uma concubina. Concubina é a... Igual Davi tinha suas esposas. Isso. Tinha as concubinas. A concubina que é a serva das suas esposas. Serva das suas esposas. Então. Concubina. O Salomão teve 700 mulheres, ou 700 mulheres e 300 concubinas. Né? Corretamente. É serva das suas esposas. O Abraão se deitou com a Agar. Era a concubina de Sara. Isso. Então, concubina, ela é o quê? Ela é uma segunda esposa, no caso seria, Abraão, ele tinha a Sara e tinha a Agar, que era empregada de Sara, mas que era também esposa dele, porque tinha o filho dele. Então, quando as pessoas falam assim, que aquele que está amigado está em concubinado, está errado. Por que está errado? Porque senão, vamos supor, eu digo assim, o meu filho, ele é amigado com uma mulher. Aí eu falo assim, eles estão em ato de concubinado. Aí eu estou falando que o meu filho, ele tem, além daquela mulher, tem mais uma ainda. É o caso amante, né? No caso seria amante, né? Porque no caso, concubinado é quem tem 2 mulheres. Então, se a mulher fala assim, a minha filha é uma concubina. Minha filha é uma concubina porque não está casada. Aí a mãe está falando assim, a minha filha, ela tem, o esposo dela tem mais uma mulher ainda, né? Mas vamos lá, vamos terminar aqui em nome do Senhor Jesus, Mateus capítulo de número 18. Mateus 18. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mateus capítulo de número 18, versículo de número 18. 18. Do Evangelho de Mateus. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu,
E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Amém. Vamos aqui mais um pedaço. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Esta palavra aqui está falando, tudo que ligar na terra será ligado nos céus. Nós temos o costume de dizer assim, que a pessoa que não está casada, ela está ligada, ela não está ligada nem na terra e nem nos céus, porque não foi ligado no civil. Não é esse o costume que nós falamos? Ah, você precisa se casar porque a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado lá no céu também. E se você não se casa, significa que você não está ligado aqui na terra. Então você também não está ligado lá nos céus. Isso está certo? Quem acha que está certo? Se você não está casado na terra, no civil, se você não está casado no civil, que é ligado na terra, você não está ligado no céu. Está certo ou está errado isso aí? Está errado, se não tivesse justiça, as pessoas têm só a esposa, só o esposo, então não serve. De acordo com o que o pastor falou, tá certo. Porque o pastor falou assim que eu conversando com ela, assim, vamos juntar? Vamos. Então se eu falo assim que Deus está ouvindo, assim, olha, eles estão juntando. Ela aceitou. Então, com compromisso. Isso, então de acordo com o que o senhor falou, tá certo. Ó, Ele perguntou se não tiver no civil. se não tiver ligado no civil, no caso. Se não tiver assinado no civil. O pastor falou isso, não foi? Errado? Não, você falou que se tiver assinado no civil, se não tiver assinado no civil, tá errado, porque antigamente ninguém casava no papel. Tanto é que José, Benjamim casou, a Bíblia não fala, né? Mas antigamente não assinava papel, Não assinava. só casava. O que acontece é o seguinte, as pessoas falam assim, ó, você precisa se casar, porque a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. As pessoas dão essa autoridade para o casamento no civil, dizendo que se a pessoa não estiver casada no civil, ela não está ligada na terra e nem está ligada no céu. Estando casado no civil ou não, a Bíblia diz que a autoridade de ligar nos céus e na terra é para a igreja, não é para o Estado. Não é o Estado que tem esse poder de ligar a pessoa no céu. Não é o civil, não é a pessoa chegar diante do juiz e assinar lá o casamento, e a pessoa pensa assim, agora eu estou ligado nos céus. Não. O juiz, o civil, o Estado, ele só faz a ligação na terra. Ele tem autoridade terrena. Ele recebeu poder terreno para ligar as coisas na terra. Quem recebeu autoridade para ligar na terra e no céu é a igreja. Então, não é o civil. Não é o civil que liga a pessoa no céu. O civil pode ligar a pessoa na terra. Diante dos homens, ó, você pode ir lá para a Bahia, lá para o Rio de Janeiro, chega lá, vai entrar no cartório e vai falar assim, ó, o Sérgio Roberto Reis, ele é casado com a senhora que é lá em Rio Grande da Serra. Por quê? Porque está ligado na terra. Mas ele não tem autoridade de ligar nos céus. Agora, a igreja sim. A igreja é a única que liga na terra e no céu e na terra. Fala, irmão. Pastor, eu sou casado quase 20 anos só no civil. Aham. Isso quer dizer o quê? Que o meu casamento ele não tá confirmado no céu porque eu não casei na igreja, é isso? Não, seu casamento está mais do que confirmado nos céus. Por quê? Porque a partir do momento que você aceita Jesus, os céus e você tornam-se um. Tudo que há em você, tudo que vive em você, tem ligação nos céus e na terra. E outra, que a igreja reconheceu o teu casamento. A partir do momento que a igreja recebeu o irmão e a sua esposa como membro do corpo de Cristo, dá mais do que ligado nos céus. Entendeu? Agora, a questão é a gente pegar a autoridade da igreja e passar para o Estado. Aí é que a gente erra. A gente pegar a autoridade que Deus deu para a igreja e falar assim, não, é o Estado que tem direito, que tem autoridade de ligar na terra e nos céus. E o casamento na igreja, ele foi baseado na Roma. E os romanos, eles queriam arrecadar dinheiro.
Foi baseado nisso, foi em Roma, foi a igreja católica que inventou o casamento da igreja. O que Deus ele mais se importa, do meu ponto de vista, que eu vejo na Bíblia, é o casamento civil. O casamento da igreja é um casamento simbólico. É um casamento simbólico. Né? E outra pergunta que eu queria fazer é assim. A pessoa é casada no civil, eu e minha esposa. Eu vou arrumar outra mulher, estou cometendo um ato de adultério. Correto. Agora nós somos amigados. Eu vou arrumar outra pessoa, eu vou largar dela, eu posso me casar com outra pessoa? Errado. Errado por quê? Porque lá em Malaquias, no capítulo de número 4, no versículo de número 2, Deus diz assim: ó Israel, eu me lembro da tua aliança feita com a mulher da tua mocidade. Então Deus é Ele quem realmente confirma essa aliança. Aí, o irmão, Hebreus, no capítulo de número 6, e no versículo de número 7, diz assim: Deus, Ele derrama a chuva sobre a terra, e cai sobre a terra do homem bom e sobre a terra do homem ruim. Só que a chuva, ela está simbolizando a bênção de Deus. Aí se a pessoa, ela em vez de honrar a Deus, agradecer a Deus pela bênção alcançada, a pessoa começar a dar espinho, começar a dar frutos mal, aí a Bíblia fala assim: essa terra está perto de ser queimada e lançada no fogo. Entendeu? Então, quer dizer, a partir do momento que o irmão fez uma aliança com a tua esposa, e Deus fez esse presente nessa aliança, que a pessoa pode fazer aliança na macumba, não sei, mas se a pessoa fez aliança e Deus se tornou o cordão de 3 dobras, aí a pessoa pode até falar assim: eu não sou casado mesmo, eu vou procurar outra e deixar ela lá com um monte de filho. A mão de Deus é pesada. Ele está cometendo o ato de adultério. Está cometendo o ato de adultério, porque o homem pode até, não, irmão, tudo bem, mas com Deus não é assim. Porque antigamente, na lei brasileira, se você é casado e pecou, você ia preso. Ia preso. 50 anos atrás, se você adultério, você ia preso. Agora mudou um pouco a lei, que agora se você está 6 meses já com a sua esposa, tudo que é seu vai ter que ser dela. Já faz parte. Já faz parte. Isso. Já é dividido. Tem o direito já, né? Tem o direito. É 6 meses já? Para mim era 5 anos. Se moram juntos, já tem comunhão de bens também. Isso, por lei. Melhor casar parcial de bens, né? A irmã ia fazer uma pergunta? Será que essa ligação, não sei se é uma ligação, não entende, que as igrejas acham que ligar na terra será ligado no céu, e a Bíblia diz que nós temos que cumprir a lei do homem e a lei de Deus? Se você transgredir a lei do homem, você está pecando? Isso, porque Romanos capítulo de número 13 fala sobre a autoridade constituída por Deus. Paulo falou assim: não existe autoridade que tenha sido levantada por si próprio, né? Toda autoridade que foi levantada por Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala que nós devemos honrar as autoridades, né? E dar honra a quem tem honra. Então, o casamento no civil, ele tem autoridade, né? E nós o recebemos. Só que quando Jesus ele diz assim, olha, ele chamou Pedro e falou assim: Pedro, quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas quem te revelou foi o meu Pai. Eu também te digo: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e eu te darei a chave dos céus. Então, quando Pedro ele estava ali, aí alguns falam assim: que Pedro é a pedra da esquina. Aí Pedro fala assim: não, a pedra angular é Jesus Cristo, eu sou uma pedrinha pequenininha, né? Eu faço parte apenas da igreja. Mas Pedro estava recebendo autoridade dada por Deus para poder fazer o quê? Ligar o homem, a mulher, o ser humano nos céus e na terra. Por isso o apóstolo Paulo fala assim: olha, eu em espírito, eu já excluo aquele irmão lá em Coríntios 5, que estava em adultério, eu excluo ele para que ele possa o quê? Sofrer na carne e no último dia o espírito ser salvo. Então Paulo estava usando a autoridade que ele tinha como apóstolo para excluir o irmão. Então, quer dizer, a igreja tem autoridade de falar assim: irmão, você está excluído
e você vai ficar fora da igreja e vai sofrer. Aí Paulo fala assim, mas eu falo assim, que no último dia o seu espírito seja salvo. Quer dizer, a carne sofreria, mas o espírito seria salvo no último dia. Então a igreja tem essa autoridade. Deus deu para Pedro essa autoridade. E Pedro estava representando a igreja de Deus e não o Estado. A igreja tem que reconhecer o Estado, como diz Romanos 13. Mas a autoridade mesmo, constituída para ligar no céu e na terra, é dado à igreja. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, mais alguma pergunta, não? Irmãos, os irmãos sabem o que é poligamia? Poligamia? A pessoa tem vários maridos ou várias mulheres. Isso, é a pessoa que tem mais de uma esposa, mais de um esposo, né? Seria a poligamia, né? Isso é pecado. A Bíblia diz lá em Timóteo. Oi? Fala. Qual que é a diferença então do adultério? Se o adultério é uma pessoa casada se relacionar com outra? A diferença do adultério? A diferença aí é que a pessoa casada se relacionar com outra também. A diferença aí é que o polígamo, ele pode ter um compromisso. Ele pode ter duas esposas e as duas esposas não achar ruim. Fala, não, eu estou compromissado com as duas. E ele pode até achar que ele está certo, mas está errado, está em pecado. Por que está em pecado? Porque em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e no versículo 12, diz que o bispo e o diácono tem que ser esposo de uma só mulher, tá bom? Então a poligamia já cai por terra quando a palavra de Deus diz que o homem tem que ter apenas uma só esposa. Entendeu, meu irmão? Porque aí no caso, a pessoa pode pensar assim, se eu amigado, eu sendo compromissado com a minha esposa, eu não estou em pecado, então se eu arrumar mais uma, e eu estando compromissado, também não vou estar em pecado. Aí eu posso arrumar 2, 3, 4, como é que é o rapaz que você falou? Salomão, que teve mil mulheres, né? Mas polígamo. Naquele tempo era permitido ainda. Mas hoje Agora já não é permitido. já, glória a Deus. Aleluia. Bem, irmãos, deixa eu terminar aqui, deixa eu ver qual que é a palavra que eu termino. Vou terminar com Atos, capítulo de número 13. Vamos terminar aqui, Atos 13. Glória a Deus. O importante é que os irmãos entendam. O mais importante é os irmãos entender e os irmãos não acusar. De repente eu estou bem porque eu já estou casado, graças a Deus. De repente o meu irmão, minha irmã está bem porque está casada. E de repente você está do lado de um irmão ou de uma irmã que não é casado, é amigado e participa da ceia ou é batizado. Não acusa não, né? Não seja juiz, né? Não seja a pessoa que vai condenar. Meu Deus, está nas suas mãos. Amém. Atos 13, 48 diz assim: glória a Deus, glória a Jesus. Amém? Vou pegar do 46 em diante para a gente poder entender, tá bom? Atos 13, 46 diz assim: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até os confins da terra. Agora o versículo 48, que é o nosso versículo. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Amém? Então nós começamos que Deus, quando Ele chama a pessoa não vem por vontade própria. E terminamos nessa mesma palavra, que a pessoa quando aceita Jesus, é porque Deus já tem um plano, um chamado na vida daquela pessoa. Seja ela amigada ou não, ela só está aqui dentro porque Deus fez a grande obra, tá bom? Amém? Mais alguma pergunta? Vai.
Ó, agora já não é mais comigo, hein? Agora é... Fala. Não uma pergunta. Eu cheguei na metade do culto pro final, né? Ele falou muito de casamento, adultério. Isso. E Oséias recebeu a ordem de Deus para pegar uma prostituta para se casar com ela. Eu só queria que o pastor falasse assim, alguma coisa a respeito disso. Por que Deus fez isso? Foi só para simbolizar o adultério do povo naquele tempo ou tem algum outro significado? Isso mesmo. Naquele tempo o povo se prostituía com outros deuses. O significado é esse. É o único significado de Oséias é esse. Deus estava magoado com o povo de Israel. O povo de Israel estava pecando, se prostituindo com os ídolos, com as imagens de esculturas. E Deus levanta então Oséias e fala para Oséias pegar uma mulher, né, prostituta, se casar com ela, ter filho com ela, para que os anciões de Israel pudessem olhar e acusar e criticar e falar: não, Oséias, você é profeta, você é homem de Deus, não, você não pode. E pior de tudo, que Oséias ainda permitia ela voltar para a prostituição e depois voltar para casa e ele receber ela ainda. Então essa era a situação que Deus queria que o povo, que os anciões, os profetas, sacerdotes, olhassem, criticassem, falassem contra aquilo. Aí pelo profeta Oséias ele falava assim: assim está a voz diante de Deus. Assim Deus tem olhado vocês. Vocês se prostituem e Deus os recebe. Vocês se prostituem e Deus os recebe. Vocês têm nojo da prostituta e não têm nojo dos vossos pecados, dos vossos erros. Entendeu? Então o simbolismo era esse mesmo. Era fazer com que o povo entendesse o quanto Deus estava triste com o pecado deles. Amém? Mais alguém? Pastor, voltando em relação à ceia. O casal está lá, estão juntos, né? Não estão casados. Aí ele faz o estudo de batismo. Isso. Se batiza, aí já quando o senhor falou que eles tomam a ceia, mesmo não estando casados. Mas eles sabem que aquilo é errado. Não, não é errado. Não? Não. Se está casado, se está junto sem estar casado? Não é a visão da igreja. A visão da igreja é o início. Ninguém pode vir a mim, Jesus Cristo disse, se o Pai não o trouxer. Então a visão da igreja é que quando a pessoa vem a Cristo, é Deus que está trazendo. E se Deus está trazendo essa pessoa, a palavra do Senhor diz assim, que todo aquele que recebe a Jesus, recebe também o poder de ser feito filho de Deus. Então Deus primeiramente recebeu essa pessoa. A igreja apenas está reconhecendo que aquela pessoa é uma pessoa nascida de Deus, pela vontade de Deus, recebeu o perdão de Deus e agora está com a liberdade de poder se batizar e participar da Santa Ceia. Agora a questão dele estar amigado, os dois não estarem casados, eles não estão casados, mas estão compromissados. E ali onde que Paulo diz em Coríntios 6, se juntou, uniu-se em uma só carne. Então eles estão compromissados e estão em uma só carne, tá bom? Eles só não estão casados diante da lei do homem, somente isso. Mas diante de Deus, Deus já tem visto esse compromisso, essa aliança que eles fizeram um com o outro, e agora aguarda somente eles fazer o casamento no civil. Bem? Tanto é que para, como é que eu posso dizer, a sociedade é que paga o casamento no civil, na igreja Nem se preocupe. Não se preocupe, ou seja, a gente pode vir aqui que nem entendeu, nós é casada só no civil também. Mas se a gente tivesse casado só na igreja, eles não sabiam, a sociedade não sabia. Então, é que quando a gente casou, ela foi passando no médico lá, a menina puxou lá, vocês são casados, né? Eu falei, mas como, nós casamos um dia, outro dia já estava lá, outro dia já estava sabendo. Nem convidei eles. O casamento na igreja ele é simbólico, ele não tem valor. Para a sociedade. Para a sociedade, porque foi os romanos que inventaram o casamento, na igreja católica, os romanos que inventaram. Na igreja cristã, desde o início, não tem casamento dentro da igreja. Não havia, né? Não havia, desde o início do Novo Testamento. Que isso aí o cristão pegou da igreja católica. E aí plantou dentro da igreja. Plantou. Porque o casamento antigamente era só para as virgens, dentro da igreja.
pessoa que já tinha cometido atos sexuais antes, não poderia casar. Penal, entendeu? Não tinha essa honra. Isso mesmo. Que antigamente tinha. Amém, irmãos? Amém. Nos põe em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Olha, maravilha de Deus. Eu quero já estar orando também, passando para o servo do Senhor que vai estar. Pode dar término? Então eu quero lembrar, quinta-feira nós estamos com a campanha em favor dos casais. Propriamente a esse respeito mesmo, para Deus estar abençoando os casais que ainda não são casados no civil. Então estamos lá com a campanha.